Ele disse que eu era míope, que eu não enxergava a notícia um palmo do meu nariz, que eu não tinha a menor condição de ser jornalista. Já vivi situações de ter que, dar um basta numa brincadeira. Eu já tive, por exemplo, chefes que disseram: eu nunca sofri nada, talvez porque eu tenha me comportado como um homem. Chefes mulheres. E alvo das piadas, né? Das piadinhas a gente sempre é alvo. Eu gostava muito de escrever desde criança, gostava muito de ler e foi um caminho meio natural escolher uma área de humanas ligada à escrita, a fala, a contar histórias. E aí escolhi jornalismo, desde muito cedo desde muito cedo na faculdade sabia que tinha escolhido a carreira certa e comecei a fazer trabalhos freelancer logo no início da faculdade, a escrever para algumas revistas de temas variados, escrevia para revista feminina, escrevia para revista de ciência e comportamento. Porque eu decidi desde pequena que eu queria ser repórter. Eu fiz faculdade de jornalismo, estudei na FRJ. Eu sempre adorei história. Na verdade, o jornalismo vem para mim como uma consequência natural da minha paixão por história. Sempre foi uma disciplina para mim muito instigante. Eu fiz uma escolha às cegas e depois eu fui descobrindo que era muito mais do que isso e fui me encantando. Isso consolidou o meu desejo de ser jornalista. Sim, sempre tive apoio deles. Quando eu decidi fazer jornalismo, já era uma opção muito clara para eles de que eu gostava daquilo, gostava de escrever, não tinha aptidão para as áreas exatas nem biomédicas, então seria de humanas. E foi super tranquilo, sempre deram muita força. Claro que pais sempre se preocupam com o futuro que você vai ter, mas sempre corri muito atrás também de já fazer freelas desde cedo, então foi sempre muito tranquilo. Eu tive bastante força de casa, sempre tive uma avó que também vibrava muito com o que eu fazia no jornalismo. No começo era um pouco difícil explicar para eles o significado do meu desejo, porque eu vim de uma família mais tradicional, militar, de dentistas e engenheiros, e as minhas irmãs fizeram essas opções, por exemplo, meu pai é militar, então no início para eles foi um pouco exótico aceitar a escolha, mas quando eu passei para a universidade pública, eles disseram: bom, segue o seu caminho. E hoje em dia eles têm muito orgulho da trajetória profissional que eu alcancei. Na verdade, os meus pais, desde que eu era criança, eles tentavam me inspirar e me animar para a carreira de medicina. Quando eu fiz o primeiro vestibular, eu escolhi medicina porque meu pai foi do lado ali para marcar. Em janeiro, eu passei para Sousa Marques em medicina. E aí eles se animaram em bancar o curso. Isso para mim foi um golpe. Fiquei um ano sem apoio, sem estudar. E sem estudar em alguma escola, mas em casa e me preparando dentro do possível para tentar o jornalismo numa pública. E aí foi com muita alegria que eu passei para a UF. No dia que saiu o resultado, meus pais deram os pêsames. Sempre foi muito claro para eles. Eu tenho muita sorte, eu digo que eu tenho uma família muito... onde o diálogo sempre foi uma peça fundamental. E os meus pais são separados desde que eu era muito, muito jovem. Eles se separaram, eu ia fazer 4 anos ainda. Então, nos 2 lares, que eu tinha, o diálogo sempre foi a pedra fundamental. A minha família, principalmente pelo lado do meu pai, sempre foi uma família que discutiu muito política, que
sempre teve muito interesse. Meu avô foi sindicalista, na juventude foi do Partido Comunista, meu pai cresceu também com esse interesse muito forte. Então, a leitura de jornais e revistas e a discussão de política nas refeições era uma coisa muito presente na minha família. Então, acho que esses interesses e essas realidades se combinaram para, na hora de eu escolher a profissão, eu falei assim, bom, só tem uma que conjuga esses prazeres pessoais, interesses pessoais, com uma possibilidade de carreira dinâmica, morar no exterior, coisas que eu sempre também queria fazer, que era o jornalismo. Então, foi meio por aí. Eu fui muito tempo lá no início repórter de economia, mas logo passei para funções de edição, primeiro como editora assistente, depois como editora. Então, foi um trabalho que eu fui me apaixonando, que é o de editar. Claro que fazer reportagem é maravilhoso, até hoje, quando tem uma oportunidade de escrever ou de apurar, a gente tenta fazer, mas o trabalho de edição foi muito apaixonante, né? De você poder descobrir os talentos das pessoas e ajudar a melhorar um trabalho, ajudar, às vezes, a enxergar um outro caminho para o trabalho que alguém está fazendo. Trabalhar nessa parceria é muito bom. E edição é um trabalho basicamente de equipe, né? Na reportagem você pode até ter um trabalho mais solitário, mas na edição é um trabalho muito coletivo, né? Não existe fazer esse trabalho sozinha. Então eu fui descobrindo esse prazer de trabalhar muito em equipe e gostava muito, eu sempre gostei muito de poder ajudar a tirar o melhor das pessoas. Então o meu trabalho hoje é um pouco esse, né? Ajudar a tirar aliás, é muito esse, ajudar a tirar o melhor das pessoas e a coordenar uma redação grande que por juntar 3 marcas é complexa. Então, ajudar um pouco esse relógio a funcionar, né? A que a produção fique feita no prazo, com qualidade e com a cara de cada uma das marcas. São 20 anos de trajetória, mas eu nunca imaginei que viraria editora de país. Eu nunca tive um projeto de ascensão profissional como repórter. Eu tinha muito prazer em ser a profissional que eu aprendi a ser. Meu primeiro emprego foi numa coluna de política que existe até hoje, o Informe do Dia, do jornal Dia, numa época que o jornal vendia 1 milhão de exemplares. Então tinha uma repercussão muito grande. Eu comecei a fazer muitas fontes. Foi um caminho que foi se dando naturalmente. Saí da coluna, virei repórter e comecei a cobrir eleição, cobrir política. E aí vira como uma cachaça mesmo, né? Você vai entrando no caminho a partir do prazer que você sente, da repercussão que você vê do seu trabalho e do interesse pelo assunto que passou a crescer muito. Aí eu optei por voltar para a política e aí comecei a fazer uma trajetória mais ligada à parte executiva do trabalho, à cozinha, como muita gente chama, que é a edição. Como editora assistente, depois como editora adjunta e depois como editora mesmo. Em todas essas fases eu continuei fazendo reportagens, continuei fazendo matéria, continuo gostando muito de escrever. Eu acho que o que me moveu o que me fez chegar até esse lugar foi porque eu nunca quis abrir mão do prazer que eu continuo sentindo em ser repórter. Como chefe, eu tive que encontrar outros tipos de mecanismos em mim que disfarçassem um pouco mais a doçura, porque você tem que ser mais firme mesmo para orientar, para ser assertivo. Então, até o tom que você usa, a maneira como você se dirige ao seu repórter subordinado, à sua equipe, a segurança que você tem que passar. Mas isso não tem nada a ver com deixar de ser feminina. Então, eu mudei um pouco a linguagem, mas isso não tem a ver com tem a ver um pouco mais com a minha personalidade do que com o fato de ser mulher. Mas ainda assim é estranho, porque tem gente que me desconheceu por um período porque eu comecei a ficar um pouco mais durona. Aí eu fico pensando que essas coisas, elas normalmente só ocorrem às mulheres, entendeu? Porque os homens, normalmente são o que eles são, os repórteres homens, né? São o que são, ou vestem o que tem que vestir, com as mulheres e com os gays também, imagino.
que deva ser complexo lidar com esse fronte na política, que é o que eu conheço mais, né? Como você tem que ter uma persona mesmo profissional, mas ela não tem a ver com a sua sexualidade. Eu comecei de uma forma bem clássica, que foi através de um estágio, né? Eu estava no último ano da faculdade, fiz uma rodada de provas, e o estágio que eu passei, nem cheguei a fazer do Globo, interessante, foi do jornal O Dia, em 1996, foi o início de 96, que era o início do meu 7º período, né, assim, do último ano. Passei no estágio e em abril de 1996 eu botei os pés pela primeira vez numa redação. Não saí nunca mais, né? Naquela época era bem interessante porque o Dia estava no seu auge, o auge do projeto de reforma que transformou o Dia de um jornal popular, que a gente chamava sanguinário, né? Assim, mais espreme isso a sangue, para um jornal num conceito popular moderno, de muito serviço, de uma ligação muito próxima com o leitor, né? Todo um jeito de fazer jornalismo popular, de se comunicar com uma classe social que não estava tão acostumada a consumir o produto jornal, que transformou o jornal na época no jornal de maior circulação do Brasil, né? Era um case legal, então assim, foi uma escola, um complemento da universidade simplesmente fantástico. Então foi assim que eu comecei. Começar na carreira já foi um desafio, uma coisa muito difícil, porque eu me formei numa época em que era proibido o estágio. Não havia estágio de jornalismo em lugar nenhum, e eu ficava pensando, como é que eu vou começar no jornalismo? E eu trabalhava na área comercial do Jornal do Brasil e tinha até um preconceito, assim, quem é da área comercial meio que não se relaciona com quem é da redação. Na época tinha essa cultura. Mas eu lembro que quando faltava assim, uns 2 anos para eu me formar, eu fui na maior cara de pau na redação do Jornal do Brasil para pedir uma oportunidade de estágio. Primeiro eu tive uma primeira chance, assim, o chefe de reportagem da editoria de cidade deixou que eu fosse um dia lá para acompanhar uma equipe. E aí, a partir desse dia, ele gostou, enfim, do meu texto e tal. E aí, ele disse que eu podia ficar voltando. Eu fiquei 1 ano e meio vendendo classificados durante a semana e fazendo estágio de jornalismo aos sábados e domingos e feriados. Economia, é curioso, é uma editoria que já tem predominância de mulheres há muito tempo, né, na reportagem, nas chefias. Então é muito comum nesse meio que as fontes lidem com mulheres. Mas já vi casos em que as fontes avançaram o sinal, ou tentaram fazer brincadeiras. Já vivi situações de ter que dar um basta numa brincadeira, e já vi colegas que passaram por situações até mais profundas aí ou de assédio, ou de fontes achando que são menos qualificadas por serem mulheres. Então isso eu vi acontecer. Eu acho que com os tempos que a gente está vivendo, isso vem acontecendo menos, né? As pessoas têm mais consciência de que do espaço que as mulheres ocuparam no mercado de trabalho em geral e nas redações em particular, mas é uma luta eterna que a gente tem de dar a mão ali, de estar junto e de mostrar que todas estamos ali pela competência, pela relação, pela vontade de trabalhar. E durante muito tempo, eu acho que a gente naturalizou muitas reações de homens, tanto dentro das empresas quanto de fontes, que hoje as gerações mais novas não naturalizam mais. Então, tem pontos específicos que na época que eu enfrentei, que eu vivi, eu não considerei assédio, especialmente de fontes. As brincadeiras de mau gosto, a maneira meio jocosa de tratar a roupa que você está vestindo, ou de tratar ou de tratar você como grávida, ou de tratar você como mulher que está usando um batom.
isso sempre foi muito incômodo, mas de alguma maneira se tornou cultural no Brasil, né? Eu diria para você que não me causaram traumas porque eu não os considerava graves, mas o que acontece é que hoje eu sei que isso me trouxe prejuízos emocionais, eventualmente isso causa, não aconteceu no meu caso, mas eventualmente isso causa dificuldades de ascensão profissional, dependendo do seu comportamento como mulher dentro de uma redação. Mas comigo, o que eu posso assim, tem coisas que eu ouviria de políticos hoje e que eu já ouvi quando eu era mais nova, e se eu ouvisse hoje, a minha reação seria inteiramente diferente. Eu vinha trabalhar sempre de calça, eu evitava usar batom, eu evitava usar uma roupa que aparecesse algum decote. Era uma estratégia de sobrevivência inconsciente até, não era eu decidir que vou me vestir assim. Só que em dado momento eu percebi que eu estava me vestindo como se eu estivesse indo para uma guerra, por causa das piadas que você eventualmente ouve, e porque é como se houvesse um dress code mesmo para aquele tipo de cobertura. Eu não sei se eu vejo muito a redação como assim, um desafio particular à mulher ou à jornalista. Eu acho que como toda empresa, né, apesar da a redação está inserido num ambiente corporativo, né? Enfim, as empresas de mídia são empresas, então elas reproduzem ou enfrentam os mesmos tipos de desafios. Então acho que eu nunca enxerguei um contexto particular, né? Dentro da empresa. Então, assim, mas eu enxergava sempre o jornalismo ou a realidade das redações dentro do contexto mais amplo. Como todas as empresas, a ascensão das mulheres era mais lenta e as mulheres ocupavam menos postos de chefia, né? As chefias majoritariamente ainda eram masculinas. Mas eu sempre percebi isso como resquício histórico de que as redações foram masculinas durante boa parte da existência da imprensa, né? Você sempre, a presença feminina sempre tinha sido trabalhada como exceção, mas comparativamente, e eu acho que eu fiz parte desse processo, nesses últimos 22 anos, 23 anos, o que eu vi foi progresso, assim, na tomada de cargos. Agora, isso não quer dizer que fosse um ambiente que não tivesse as suas hostilidades às mulheres, né? Justamente por ter uma tradição de presença masculina grande, consolidada, dos chefes serem mais velhos e, portanto, pessoas de outra geração, onde diversos tipos de comportamento tinham outro tipo de aceitação e as mulheres eram mais, né, travadas na sua reação. Sim, eu sempre achei que as redações tinham um conteúdo assim, machista muito grande, principalmente em relação ao que hoje a gente tranquilamente consideraria assédio, né? Uma liberdade muito grande no toque, uma liberdade muito grande nas piadas, né? Nas grosserias que eu vi, por exemplo, chefes que eram grossos, que eram mal educados, mas com a mulher aquela grosseria era uma grosseria chauvinista, né? Aquele velho papo do não tá podendo, enfim, esse texto tá uma porcaria porque por um acaso você tá naqueles dias, ou TPM, ou tá mal comida, né? Todas essas grosserias, essas coisas bem machistas, né? Agressivas que as mulheres ouviram ao longo do tempo e que hoje isso, enfim, é capaz de dar um processo disciplinar, ou senão uma demissão mesmo, né? Muito mais do que uma conversa ou alguém chamar a atenção. Então isso eu vi acontecer na redação, nunca fui particularmente alvo de uma agressão nesse nível, mas fui alvo das piadas, né?
das piadinhas, a gente sempre é alvo. Primeiro, eu começo na profissão no momento em que está começando a feminilização do perfil do profissional de jornalismo no Brasil. Ser mulher numa redação ainda era conviver com uma cultura de transição e conviver com uma cultura de machismo extremo. Então, o assédio como algo naturalizado, o assédio sexual e o assédio moral, machista. Sofri assédio, tive um chefe, por exemplo, no Jornal do Brasil, eu tinha um pouco mais de um ano de profissão, já era repórter da editoria de cidade do Jornal do Brasil, ele chega para ser o editor e ficava elogiando as pernas, o decote, na época uma jovem que ele identificava como perfil da morena tropicana, né? E aquilo era muito desagradável. E como eu não correspondia aos convites para jantar, para tomar vinho, para aceitar, né, o assédio, ele começou a fazer o assédio moral e num determinado momento ele me chamou para pedir que eu desistisse da profissão. Porque o assédio é assim, né? Nada do que você faz é interessante. E eu lembro que foi também um primeiro momento de resistência minha, porque diante disso eu dei uma chorada, fui no banheiro, lavei o rosto, enxuguei as lágrimas, voltei e falei para esse editor que ele era o chefe, eu era a repórter, que se ele não estava satisfeito com o meu trabalho, que ele me demitisse. Esse mesmo editor voltou a ser chefe meu no Jornal Extra 10 anos depois, só que num cargo muito mais poderoso. Ele era diretor e eu era chefe de reportagem. Meu cargo era de editor assistente. E no Extra ele voltou a me assediar, quando eu não esperava que isso acontecesse, porque ele já estava bem velho, eu casada com filha, com 40 anos, mas ele voltou a me assediar. Eu não correspondi novamente durante 3 meses. Eu fiquei extremamente estressada com esse assédio moral e na época adoeci, tive uma hérnia de disco, duas na verdade, na cervical, tive que operar. Quando eu voltei dessa cirurgia, ele me mandou embora. E eu diria que até hoje eu lido com as sequelas e faço tratamentos e terapia. Eu já fazia terapia, mas isso virou uma questão, né, na terapia. Então, meu marido sempre, apesar de não ser jornalista, sempre entendeu muito a natureza do trabalho jornalístico. Que você, por mais que você tente ter previsibilidade, você nunca tem, né? Você fica sempre refém da notícia e quando você assume uma chefia, você passa a ser responsável por aquele noticiário. Então, você tem que estar presente mesmo. Então, ele sempre compreendeu isso muito bem. E aí, quando a nossa filha nasceu, muitos plantões ele segurou sozinho, ela no fim de semana, sempre lidou muito bem com isso. E ela também começa a ter questões sobre isso, né? Começa a conversar muito comigo sobre a natureza do meu trabalho, por que eu tenho que estar presente aqui em determinados momentos, por que eu tenho que fazer algumas viagens. Então é também muito legal, claro que ela tem momentos em que ela quer que eu esteja mais com ela, quer que eu esteja mais em casa. Então a gente negocia muito esses momentos. E o trabalho remoto também facilitou muito isso. Muito lá. Antigamente você tinha que estar aqui numa redação para fazer determinado trabalho, né? Não tinha smartphone, não tinha tanta facilidade, não tinha WhatsApp, não tinha tanta facilidade digital. Então hoje também dá para dividir melhor o tempo. Quando você não está na redação, você pode não estar na redação para desenvolver determinado trabalho. Então eu converso muito com ela também sobre a importância que o trabalho tem na minha vida, né? Converso muito com ela sobre ser parte de mim isso. Foi um período muito difícil para mim, a decisão de ser mãe, porque já estava chegando na hora, que tem uma hora que você tem que decidir.
E depois que eu decidi ser mãe, eu tinha que também ter uma rotina profissional que me permitisse fazer os exames pré-natais todos, ainda mais depois que eu descobri que era uma gravidez de risco. Então eu comecei a conduzir a minha carreira para a edição, que era, você não tem que ir para a rua, né? Que eu tive uma crise existencial, digamos assim, por causa dessa sensação que eu tinha que eu não queria deixar de ser a profissional que eu sempre fui. Eu queria que elas conhecessem o que eu achava até aquele momento que era a minha melhor parte, né? A profissional, repórter. E era muito difícil imaginar o meu futuro como profissional e como mãe de 2 pequenas que tinham exigido uma demanda gigantesca, né? Quando eu voltei a trabalhar depois da licença, elas entraram numa creche e aí eu pedi para voltar, uma coisa que eu não imaginava que ia acontecer comigo, eu mesma tive esse desejo, eu pedi para voltar a ser repórter. Aí eu me dediquei muito à reportagem, muito. Cheguei a viajar para o Uruguai para fazer matéria, viajei para outros lugares do país e voltei a fazer matéria de política. Eu cobri o caso da Boate Kiss, aqui cobri do Rio, mas participei da cobertura toda. Então eu mergulhei de novo na reportagem. Por quê? Porque eu percebi que para eu sair de casa, eu tinha que ter um prazer enorme para justificar o fato de deixá-las na creche ou com minha mãe que sempre ajudou, enfim, uma rede de proteção que eu tinha. Em dado momento, eu percebi também que eu precisava segurar a onda, porque eu estava achando que eu tinha que provar, aí vem de novo a mulher, a coisa da mulher, provar que eu ia ser uma boa profissional de qualquer forma. Aí depois eu percebi que eu não precisava ter colocado na velocidade, imprimido a velocidade que eu imprimi, aquele ritmo que eu imprimi no meu pós-maternidade, porque elas também demandavam muita atenção, elas tiveram várias viroses. E aí, em dado momento, eu voltei, comecei a conduzir a carreira de novo. Fui repórter por algum tempo e depois voltei à edição. Então, eu acho que eu não quis entregar a minha identidade, digamos, era essa fantasia que existia em mim. Se eu deixasse de ser profissional que eu era, eu ia entregar a melhor parte de mim e elas não iam conhecer essa parte. O que acontece hoje é que elas pegaram, no final das contas, a minha fase profissional mais intensa, porque essa fase de edição nessa eleição, a edição no período do impeachment, foi um período histórico desde 2013 que a gente não para de ter coberturas épicas, né? Toda vez acontece uma coisa épica, maior que outra, e elas estão comigo o tempo inteiro. Eu consegui conciliar, não sei se da melhor ou pior forma, mas da forma possível. Então hoje elas sabem, elas entendem o meu trabalho, já conhecem o lugar do trabalho, elas sabem o que é ser jornalista, elas viraram pequenos repórteres, na verdade, elas se interessam por tudo, são crianças muito diferentes da criança que eu fui, porque eu era uma criança extremamente tímida, apesar de ter muita curiosidade pelo mundo, elas têm uma curiosidade gigantesca pelas coisas. Então hoje em dia eu não acho que essa seja uma equação de soma zero, sempre vai ter uma conta não fechada, não fica redondo nunca. Sempre eu vou entregar mais para o trabalho ou vou entregar mais para o cuidado com elas. Mas eu entendo que para mim não faria sentido, não faz sentido deixar de ser profissional para ser mãe. Eu fui mãe entre os 35 e 36 anos. Eu já era jornalista há bastante tempo. Aí eu lembro de um dia no Jornal do Brasil, já na Avenida Rio Branco, devia ser mais de 10 horas da noite, o editor-chefe, que era o Ricardo Boixá, ele me chamou e me deu um telefone de um assessor do Bolsonaro, na época. Eu estou falando de 2002, entre 2001 e 2002, por aí. 2002, início de 2002. E dizendo, liga para ele que ele tem uma matéria para passar, não sei o que. Eu já estava fazendo várias matérias, já estava toda sobrecarregada. Eu falei, ok, desci. Não deu muito tempo, assim, poucos minutos. Tipo, não deu tempo de eu conseguir falar com o tal do Valdir.
que era o assessor do Bolsonaro, desce o Boechat e faz um escândalo no meio da redação, aos gritos comigo, aos berros, de ter impressionado as pessoas em volta. Aí as pessoas falando, Paula, enquanto ele gritava com você só ficava alisando a barriga. Como quem diz, filha, fica tranquila aí que isso não tem nada a ver com você. Aí eu até compartilhei no Facebook há poucos dias, depois da vitória do Bolsonaro, um post em que eu me dei conta, vendo uma notícia no Jornal da Globo da Noite, das reuniões do Bolsonaro na casa do Paulo Marinho, um empresário. E aí eu me lembrei que essa situação que eu vivi foi porque o Boechat tinha acabado de virar meu chefe no Jornal do Brasil. E ele tinha acabado de virar meu chefe no Jornal do Brasil porque ele tinha sido demitido de maneira vexaminosa do Globo, porque foi pego num grampo, numa conversa com Paulo Marinho, sobre como ele estava usando a coluna de notícias, de notas do Globo, que ele era o colunista, para favorecer um empresário, que era o Tanuri, de quem o Paulo Marinho naquela época era o braço direito, contra um outro empresário, que era o Daniel Dantas, um banqueiro, quando os dois brigavam numa disputa por poder e controle do negócio das teleoperadoras no Brasil. O Globo demitiu por falta de ética o Boechat, porque viu que ele estava usando a coluna para fazer um favorecimento a um empresário contra o outro. Não ficou nítido que ele levava uma vantagem financeira ali, mas ficou nítido que, uma vez demitido, ele ganhou um emprego do Tanuri e do Paulo Marinho no Jornal do Brasil e virou meu chefe. Assim, as mulheres hoje estão galgando mais postos de comando. Eu acho que é um movimento que está crescendo. Hoje a gente vê vários exemplos em vários grupos de comunicação de mulheres que ou estão no primeiro posto ou estão nos postos de comando ali mais abaixo ou mais intermediários. As mulheres vêm conseguindo um espaço maior nas redações, não só como porta de entrada ali, mas como possibilidade de carreira. A gente faz, inclusive, parte de uma geração cada vez mais, de uma redação cada vez mais jovem, né? A gente sofreu, inclusive, uma mudança profunda na chefia, nesse grupo de comando da redação, né? Diretores de redação e seus editores executivos, há cerca de um ano. Então é um grupo jovem em idade, né? Com uma carreira já longa, mas não tão longa assim, lidando com uma redação cada vez mais jovem. O que eu quero dizer com isso? Que eu acho que os códigos, os signos, as crenças e as próprias travas dessa redação ou desses homens na redação já são diferentes. Eles fazem a redação, eu acho que já exala mais essa cultura atual de que existem sim limites, uma cultura de respeito e entendimento do papel da mulher e do que é aceitável e que não é aceitável, que é diferente. Então isso eu acho que ajuda a consolidar, a consolidar não, mas a naturalizar a liderança feminina na redação. Eu não vou dizer que a gente não viva ainda alguns conflitos. Existem áreas na redação que carregam ranços de tempos passados maiores. Existe, às vezes, aquela piada que solta que é quase incontinência verbal, né? Que até mulheres fazem também esse tipo de piada. Eu acho que de tão introjectado que estava isso, que algumas piadinhas são sem consequência. Mas o que eu acho muito saudável é que isso está mudando de uma forma muito consistente. Tanto que tem a pesquisa da Abrage, participei da coordenação da pesquisa e tal, indicando o diagnóstico. Isso já está servindo como modelo para mudança de compliances em empresas, né, relacionada ao tipo de conduta que uma mulher deve ou não aceitar como profissional, especialmente no exercício da sua função, né, ali no front, né, coisas que ela pode, o que ela não pode, ela tem que ser o que ela é, né, na verdade.